baseado nisso aqui, ó. O último profeta foi João Batista, certo? E nós tinha aquilo como o absoluto. E que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não havia profetas. Enfim, Deus trabalhou com profetas só no Antigo Testamento. Essa era a nossa base de fé. Mas vindo e conhecendo o branamismo, eu fui entender que Deus tem profetas no Novo Testamento. E eles mostraram lá, enfim, deram as escrituras, e a gente começa a crer. Por quê? Um cristão não vai contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia enfim, é, como é que eles mostram isso. Quando chega na Bíblia, digamos assim, você fica sem saída, certo? Então, comecei a observar que Deus tem profetas no Novo Testamento. Agora, era muito estranho para crer que Deus tinha profetas depois de João Batista. Agora, está sendo muito estranho para o sistema, principalmente o sistema branamista, está sendo muito estranho Deus ter um profeta depois de William Branham. Enfim, eu comecei a crer nisso quando os irmãos mostraram isso aonde? Nas mensagens de William Branham. Então, aprendemos com o branamismo, veja só, aprendi com o branamismo que o Senhor Jeová, e isso fica como uma marca registrada, a gente não esquece, é Amós 3:7. O Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por um profeta Deus tirou Israel do Egito, e por um profeta Deus o guardou. E depois, quando Josafá disse para o povo de Israel: crê no Senhor vosso Deus e sereis salvos, crede nos vossos profetas, nos seus profetas, e sereis prósperos. Então, é isso eu comecei a fazer essa ligação, que quando um profeta fala, esse profeta, ele tem o assim diz o Senhor. Inclusive, aí começou a fazer, assim, ó, fazer sentido as mensagens que William Branham pregou no seu dia, começou a fazer sentido para mim aqui. E quando os irmãos mostraram, certo, que Deus tem um profeta depois de William Branham, aí os irmãos mostraram o tempo, veja só, as datas que William Branham falou, por exemplo, quando William Branham disse faltam 3 minutos para meia-noite, apressemo-nos para o clamor da meia-noite. Será que isso é apenas uma coincidência? Eu comecei a crer nisso, porque eu aprendi a crer em profeta. Eu aprendi a crer nos profetas. E se o profeta, ele tem, ou assim diz o Senhor, então, sabe, encerra-se o assunto, né? Encerra-se o assunto quando um profeta fala. Aí, William Branham profetizou isso, e quem fala do clamor da meia-noite não é outra pessoa a não ser Cacô Felipe. E isso os irmãos mostraram para mim, né? Mostraram nas escrituras, mostraram nas mensagens de lembrando. E eu só tenho que crer. Eu vim aqui para crer. Então, esse é o motivo que eu passei a crer na mensagem do profeta Cacô Felipe. E depois eu mesmo ler, eu mesmo investigar, e estamos aqui. E se vir outro depois de Cacô Felipe, nós vamos crer. Ok, obrigado, irmão. O irmão disse que o irmão já sabia, né, pela mensagem do profeta, lembrando que Deus trabalha por meio dos profetas, que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E os oponentes que vêm nos enfrentar nos debates, quando nós perguntamos, quando foi que Deus revelou os seus segredos por meio dos sacerdotes? Eles não podem responder, eles ficam silenciados, eles vão falar de outra coisa. Por que eles não podem mostrar? Porque isso não existe na Bíblia.
Assim como eles não podem mostrar uma mulher no sacerdócio. Quando você pergunta, mostra-me uma mulher no sacerdócio, que esteja no Antigo ou no Novo Testamento, eles não podem mostrar. Até mesmo a Igreja Católica, que é uma igreja diabólica e satânica, nunca colocou a mulher no sacerdócio para ser uma padre. E eles têm um bom senso, né? Eles entendem a Bíblia, um católico entende a Bíblia melhor do que um evangélico. Um católico entende a Bíblia melhor do que um branhamista. Enquanto que o branhamista vai apenas visitar o túmulo de William Branham em Jeffersonville, os católicos colocam sobre a sua cabeça o Papa de Roma. E o Papa de Roma, para eles, é o seu profeta, é o seu pontífice, é o mediador entre Deus e os homens. É aquele que tem a infalibilidade e assim por diante. Enquanto que os branhamistas vai visitar o túmulo de William Branham em Jeffersonville, e eles carregam as suas fotos de coluna de fogo, a foto da nuvem e assim por diante, sendo que o próprio William Branham disse que fogo pintado não pode aquecer ninguém. O que adianta um pastor branhamista ter a foto da coluna de fogo na parede da sua igreja, na parede do seu quarto, da sua cozinha, da sua sala? O que adianta ele colocar foto de coluna de fogo numa camisa, mesmo no seu chapéu e assim por diante, no seu carro? Fogo pintado não pode aquecer ninguém. Tem que ser um fogo verdadeiro. E Deus, em cada tempo, ele faz uma nova fogueira para aquecer o povo. E essa fogueira é a mensagem de um profeta vivo. Então o irmão estava dizendo que o irmão, de fato, já compreendia. Eu também, quando eu era um pregador branhamista, compreendia que Deus tratava por meio dos profetas, mas eu quero perguntar assim para o irmão, mas o irmão sabia que Deus salvava por meio dos profetas? Que o profeta mensageiro era a salvação de Deus? Isso o irmão sabia? Não, isso eu não sabia. É, eu sabia que Deus enviava um profeta para guiar o povo, mas que Deus salvava através de um profeta, isso eu não sabia. E isso era claro, nós precisávamos crer no profeta e crer em Jesus Cristo como Salvador. E Okay. agora é interessante, isso acontece, apóstolo Deltamar, porque a organização é limitada, certo? Eles se limitam naquilo. Eles não podem alcançar Deus na sua infinita misericórdia. Então, a denominação, a organização é limitada. Hoje, sinceramente, quando eu vejo um pastor, um líder branhamista, que na época, eu achava que eram grandes pregadores, né? Parece que abalava tudo. Hoje não tem graça nenhuma, porque eles, na verdade, eles não são pregadores. Eles são só recitadores de mensagem. Eles não pregam, né? Eles só lerem o que William Branham falou. Aí nós ficamos olhando isso e realmente começa a ficar pesado, né? Eles não têm assunto, na verdade. Agora, então, em questão, eu passei a crer em profeta, mas ainda não sabia que o profeta é a salvação. Veja só, é a salvação. E isso é muito claro. Eu quero embasar esse meu diálogo, né? Porque agora a revelação é muito mais ampla. Quando eu ouvi os irmãos pregarem, e agora quando eu leio as mensagens, escuto, né, as mensagens do profeta Cacu Filipe, não havia nenhuma outra salvação, nenhum meio de salvação nos dias de Noé, senão somente Noé. Então, quem era a salvação naqueles dias? Era Noé. Não tem para onde fugir, não existe buscar aqui e lá, em história, enfim, não existe. Ou cria em Noé e entrava na arca, ou descria e morria. Então, onde estava a salvação naquele dia? Num homem, certo? Em Noé. Agora,
Eu creio que havia muitos pregadores lá naquele dia, né? Eu creio que havia muitos pregadores dizendo que você teria que crer em Deus, né? Rebatendo a mensagem de Noé, como é hoje. Não, você tem que crer em Jesus de Nazaré. Mas é interessante que o próprio Jesus de Nazaré um dia disse assim, ó, a vida eterna consiste nisso, em conhecer o Senhor Jeová, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou para aquele dia, para o ano 33. Então, crer em Deus sem crer no seu enviado não existe, não tem condições. Não tem condições de pular por cima, né? Não tem condições de pular por cima. Como muitos dizem assim, eu vou direto ao chefe, né? Eu vou direto ao chefe. Não, isso não existe. Tem que ir primeiro ao enviado, porque é o enviado que tem as palavras de vida eterna. Eu lembro que Pedro chegou num ponto, né? Chegou num ponto que ele disse assim, ó, para quem irei eu? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Cristo não é o enviado de Deus? Não foi o enviado de Deus para aquele dia? Sim, foi. E aproveitando, né, ainda essa oportunidade, nos dias de William Branham, tinha muita gente que pregava. E pregadores de renome, que nós sabemos. Mas tinha salvação fora de William Branham? Para o tempo da tarde? Não tinha. Tinha cura. Tinha cura. Sinais. Mas salvação não. Salvação era só nas palavras de William Branham para aquele dia. E hoje estamos em outra estação. Isso é muito claro. Nós não somos mais da geração de William Branham. Então, nós estamos aqui, tem que ter uma salvação aqui. Agora, eu sei que a salvação aqui hoje não pode ser William Branham. Não pode. Porque isso agora a gente vê nas próprias mensagens dele e também na Bíblia Sagrada, né? O irmão está com a palavra. Ok, irmão Elcio, muito obrigado. Agora, irmão Elcio, o irmão passou por algumas igrejas evangélicas, pela igreja branhamista, e quando chegou na mensagem do irmão Branham, o irmão teve noção de profeta, né? Agora, nós sabemos que, pelos branhamistas, ser o povo na terra, ou um dos povos na terra, que mais tem noção de profeta, assim como os muçulmanos, porque os muçulmanos e os judeus também têm noção de profeta. Mas os judeus, os muçulmanos, os branhamistas têm profetas mortos. Eles seguem mensagem de profetas mortos e eles não querem nenhum profeta vivo. Então, é o espírito de sapo que está sobre o judaísmo, o espírito de sapo que está sobre o islamismo, é o mesmo espírito de sapo que está no cristianismo. Dentre estas denominações do cristianismo, está as igrejas branhamistas. Eu sei que talvez muitos vão discordar e dizer que aqueles que pregam a mensagem de Branham não são uma denominação, porque o irmão Branham disse que o seu grupo nunca ia se tornar uma organização. Sim, mas isso era enquanto o William Branham estava vivo. Quando ele estava vivo, isso nunca aconteceu. Porque o que faz um grupo de pessoas, a Igreja de Jesus Cristo, não ser uma organização religiosa, uma denominação, é o fato de ter o profeta, é o fato de ter a palavra, é o fato de ter o Espírito. Uma vez que o profeta é tirado, logo a palavra, ela também é tirada, porque quem dá a palavra à igreja é o profeta. E logo o Espírito vai deixar aquilo, porque o diabo chegará ali e tomará conta daquilo, como animais carniceiros tomam de conta de uma carcaça que um grupo de leões abateu há alguns dias. Os leões abatem um animal e eles vão ter comida fresca por alguns dias. Depois, quando aquilo está já a cheirar mal, sabendo os leões que o seu organismo, o seu intestino, não foi feito para comer podridão, eles deixam aquilo. E eles vão procurar outra caça.
e aquilo será tomado de conta, as hienas, os cães, os corvos. Então, todo tipo de animais carniceiros vão tomar conta daquilo. Então, este corpo podre, apodrecido, é a mensagem de um profeta, quando ele já não está mais sobre a terra. Deus já se moveu, já foi tomar um outro homem em algum lugar, e ele vem agora em uma outra manifestação diferente da manifestação que ele tinha anteriormente. Ele vem com a nova revelação, que vai ser o evangelho para aquele tempo, e Deus vai vir com novos preceitos, novas leis, ordenanças, mandamentos para o seu povo. E Deus vai fazer o seu trabalho com o seu profeta e aqueles que Deus deu ao profeta no seu tempo. E Deus e os seus filhos irão adiante, enquanto que aqueles do profeta anterior, que se recusaram a progredir, estão lá com as suas muitas divisões, os seus muitos blocos ismos, né? Tratando-se aqui dos branamistas principalmente. Mas, irmão Elcio, eu notei uma coisa. Eu comecei a pregar a mensagem do profeta em 2016. E eu me lembro que até 2016, eu ainda com menos de 30 anos de idade, tinha um pouco de conhecimento sobre a Bíblia e sobre a mensagem de William Branham. E esse pouco conhecimento que eu tinha sobre a Bíblia e sobre a mensagem do irmão Branham, eu ficava diante de qualquer homem, de todas as igrejas, mesmo os católicos, evangélicos, de todos os tipos, os adventistas, testemunhos de Jeová, e eu conseguiria debater com eles, com a Bíblia, a mensagem do irmão Branham, e conseguia calá-los, principalmente quando trata-se de doutrinas, de Santíssima Trindade, batismo, nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mulheres pregadoras e assim por diante. Então não havia adversários nesse sentido, né? Mas depois que eu conheci a mensagem do profeta Branham, do profeta Cacau Filipe, eu vi que havia uma revelação maior e que agora aqueles poderosos pregadores branamistas se reduziram a nada diante da mensagem do profeta Cacau Filipe. Então o que me surpreendeu grandes pregadores branamistas no Brasil, como Joaquim Gonçalves, César Augusto, Osmar Rodrigues, Vanderlei Pereira de Lemos, Raimundo Maia, Luiz Mendes, Sebastião Machado e tantos outros grandes pregadores branamistas no Brasil que pregaram aí por 40, 50 anos, desafiaram pastores e foram em televisões e foram em rádios, e esvaziaram igrejas com as suas pregações, os seus debates. Agora ele se esconde de homens simples e pequenos discípulos do profeta Cacau Filipe. Eu pergunto para o irmão, na sua compreensão, o que aconteceu com os pastores branamistas que, homens que tinham tanta coragem, diziam ter o espírito de Elias, por que ele se esconde hoje dos discípulos de Cacau Filipe, irmãos? Pois é, essa é uma boa questão. O irmão estava falando e eu estava lembrando, essa semana eu encontrei um branamista aqui na minha cidade, no centro da cidade. Eu estava com a minha esposa e os meus 2 netinhos, né? E ele vinha, mais ou menos uns 50 metros, nós ia se encontrar na calçada. Eu não tinha visto, a minha esposa bateu em mim e disse, olha lá o fulano de tal. Eu disse, tudo bem, deixa, tranquilo. E quando foi chegando, se aproximando, ele achou a porta de uma loja que estava aberta e entrou ali rapidinho. Sumiu. Mas eu sei que ele não tinha nada para fazer naquela loja, para escapar. Ele entrou para escapar, mas nem sempre vai dar para escapar. Eu não estou falando isso com arrogância humana. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as obras do diabo. Mas nós vamos se encontrar. Nós moramos na mesma cidade e nós vamos se encontrar. E não vai ter como fugir de um diálogo, nem que seja curto, mas perguntas vão ser feitas. Então, aí o irmão perguntou, por que agora eles fogem, né? Eles fogem. Bom, quando nós vamos para esse detalhe, sabe o que me vem à mente, irmão? Me vem à mente quando Golias, o filisteu de Gate,
estava a desafiar Israel. Olha só, não se encontrava em Israel nenhum soldado corajoso para enfrentar Golias. E olha que os homens do rei Saul eram homens de guerra, o próprio rei Saul era um homem de guerra. Mas extremiam diante do Golias. Agora vem Davi, o oitavo, né? Davi é o oitavo dos filhos de Jessé. E ele vê aquilo, ele presenciou aquilo e disse, não, mas isso não pode estar acontecendo. E ele foi lá. Agora, existe uma mensagem que o profeta William Branham falou sobre essa passagem bíblica. Diz que Davi colocou na balança as suas experiências. Veja só, Davi colocou na balança as suas experiências. Ele havia matado um leão, ele havia matado um urso, ele sabia quem foi até na casa dele e havia derramado óleo sobre a cabeça dele. Então, observe só, como dissesse, eu tenho as promessas, eu sou dentre o povo de Deus. Nós temos as promessas, nós temos um profeta vivo. Era Samuel, estava vivo. Eu tenho um profeta vivo, eu tenho a circuncisão que foi dada ao meu pai Abraão. Quem esse filisteu incircunciso pensa que ele é? E Davi foi lá, tomou a frente da batalha, resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, se algum pastor branamista, veja só, ele tem o absoluto, né? Ele tem o absoluto, que é as mensagens de Lembrana, que eles dizem que é o absoluto até ao rapto. Por que ele se esconde? Porque muitas vezes, para eles, nós somos o Golias. Mas se nós somos o Golias, tem algum Davi no meio deles? Essa é a pergunta. Porque um pastor, ele defende o seu rebanho. Davi defendeu o seu rebanho. Davi defendeu o seu rebanho. E lembrando, nos dias dele, defendeu o seu rebanho, porque ele tinha o absoluto. Se eles têm o absoluto, por que eles fogem? Essa é a pergunta. Então, o irmão perguntou para mim, eu vou perguntar de novo. Eu não sei por que é que eles fogem. Eles terão que dizer. Para mim, eu só, nessa situação, eu só imagino assim, que eles terão que provar que eles não têm medo. Eles terão que provar que eles têm o absoluto, vindo encarar de frente. Né, vindo para um debate, defendendo a sua doutrina, defendendo a sua igreja, defendendo o seu povo, enfim, eles têm que vir dar a cara à tapa. Aí sim. Mas eu não sei quando, né? O irmão está com a palavra. Sim, irmão Elcio, isso nos faz lembrar do tempo de Gedeão, né? Quando Gedeão, apenas com 300 homens, podia enfrentar um exército de milhares e milhares, sem medo algum. E eles não precisou nem tirar a espada, né? Deus cuidou para que Branamista brigasse com Branamista, Branamista lutasse contra Branamista, Branamista matasse Branamista, Branamista puxasse o tapete de Branamista. É o que está acontecendo hoje na Terra, né? Não há nem necessidade de nós ir lutar contra os branamistas, porque eles mesmos estão a confusão no arraial dos branamistas. Há uma confusão. Os do Joaquim Gonçalves lutando contra os do César Augusto, os César Augusto lutando contra os do Vanderlei lutando contra o Frebrone, os do Frebrone lutam contra o Osmar Rodrigues, que luta contra o José Brana, que luta contra tal e tal. Eles estão a confusão. O arraial dos medianitas, que hoje são chamados de os branamistas, estão a confusão, e eles estão todos atrapalhados, enquanto que os filhos de Deus, aqueles que estão com Gedeão, o profeta de Deus, Cacofilipe, estão tranquilos, né? Também nos faz lembrar de Daniel, quando diz que no tempo desses 4 reinos, uma rocha, uma pedra foi cortada sem mão, porque nós sabemos que os branamistas é um reino religioso, é um império religioso.
e eles são mostrados na visão do rei Nabucodonosor, que eles são as pernas de barro e ferro. E Daniel 7 também diz que havia uma besta sem nome. Daniel não conseguiu identificá-la, mas disse que ela tinha dentes de ferro e ela tinha um chifre, nesse chifre tinha um olho. Esse olho é muito conhecimento por causa das grandes revelações de William Branham. Os pastores branhamistas têm muito conhecimento, mas é dito que uma pedra, uma rocha, foi cortada por uma mão invisível e foi arremessada e despedaçou lá a estátua, né? A estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro e barro. Então, isso é o que aconteceu com os branamistas e todos os outros três impérios religiosos, que são o catolicismo, o protestantismo e o movimento evangélico.